Vamos lá, pessoal. Vamos mais um exercício de física dinâmica, forças nas leis de Newton, né? Aplicadas a corpos. Essa questão diz assim: ao montar o experimento abaixo no laboratório de física, observa-se que o bloco A, note, olha, o bloco A está aqui, tá vendo? Bloco A, de massa 3 quilos. Então, aprenda a escrever as informações conforme você vai lendo, ó. Massa do bloco A é 3 quilos. E aí o texto continua dizendo, ele cai. Então, o sentido do movimento é para cá. A aceleração vai ser no sentido de descer. Ele cai com uma aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Escreva, a aceleração é igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado. E continua dizendo, e a mola ideal, olha aqui a mola, ó. A mola ideal, ela tem constante elástica de 1.240 newtons por metro. Escreva, K é igual a 1.240 newtons por metro, que suspende o bloco C. Olha o bloco C aqui, tá vendo? Então, a mola suspende o bloco C. Ela está distendida de 2 centímetros. Distensão, quer dizer, ela esticou. A gente usa a letra X para falar sobre a deformação da mola. E ele diz que é de 2 centímetros. Então, anote 2 centímetros. O coeficiente de atrito, coeficiente é a letra μ, entre o bloco B, ó o bloco B aqui, e o plano inclinado está aqui, né? É 0,4. Então, anote. O μ, que é o coeficiente de atrito entre o bloco B e o plano é de 0,4, tá aqui. Aí a pergunta é, um aluno determina acertadamente a massa. Então, a pergunta é massa do bloco B. Então, nós vamos atrás de descobrir qual é a massa do bloco B. Como é que a gente faz essa resolução? Primeiro, a gente coloca os vetores das forças que agem nos 3 blocos. Então, bora lá, já está aqui, né, desenhado. A gente tem que o bloco A tem a peso, que é da Terra, lembrando que força-peso, vou colocar aqui em cima, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, a força-peso está aqui para baixo. Sempre o vetor da força-peso, ele faz um ângulo de 90 graus com o plano horizontal, tá? Sempre faz um ângulo de 90 graus, ok? Assim como está no C, tá vendo? O bloco C também tem a força-peso formando um ângulo de 90 graus com o plano horizontal. Porque o vetor força-peso, ele sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície horizontal, ok? Esse vetor força-peso é um vetor assim. Então, a gente colocou os vetores aqui. Ah, professora, e o vetor da força-peso no bloco B também é para baixo? Também, né? A Terra não quer saber se você está onde você está. Ela vai sempre fazer um ângulo de 90 graus com o plano horizontal. Então, a força-peso também vai para baixo. E aí continua. Vamos determinar. Então, no caso bloco A, a força-peso está para baixo e tem um fio ligando o bloco A com o bloco B, através do fio. Qual é a força do fio? É a força tração. Então, como é que a gente põe o vetor? Como está aqui. Ele sai do corpo em cima do fio. Então, ele começa no corpo e anda em cima do fio. Então, nós vemos aqui o vetor no corpo B, em cima do fio, saindo do corpo B, e do corpo A também saindo do corpo A, em cima do fio. Ok? E entre o bloco C e o bloco B, nós temos a mola.
A mola é a força elástica. Note só aqui de azul, ó, tá vendo? Força elástica saindo do bloco C e força elástica saindo do bloco B. Aí você poderia pensar, por que não põe tração aqui, professora? Porque tem fio aqui, mas a relação que ocorre de força entre o bloco C e o bloco B é determinada pela mola. Por quê? Porque embora tenha o fio, mas esse comprimento, essa ligação entre B e C vai se esticar. Esticar quanto? 2 centímetros. Então, a força que age entre os dois corpos é a força elástica. Por isso, a gente vai colocar, pela terceira lei de Newton, a força elástica saindo de B e a força elástica saindo de C. Assim como a relação entre A e B também é ação e reação, que é a atração do A puxando o B e do B puxando o A. Então, sempre a lei da ação e reação ocorre em corpos diferentes com a mesma força, tá? Bom, agora que nós colocamos as forças que agem tanto no bloco... desculpa. Também no bloco B tem o quê? Tem a força peso. Só que aí você pode falar, não, professora, mas a senhora falou que a força peso, ela é uma força perpendicular com o plano horizontal. De fato, é. E por que aqui a força está colocada em cima, paralela ao plano? É porque, veja, vamos olhar aqui esse desenho que eu fiz. Note, a força peso do bloco B, ela forma um ângulo de 90 graus. É verdade. Tá aqui. Força peso, tá? Deixa eu escrever aqui. Força peso tá aqui. É verdade. O ângulo de inclinação do plano com a horizontal, ele falou, é 37 graus. Aqui é um ângulo reto, 90 graus. Logo, nós podemos concluir que, como a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, eu já tenho 90 aqui, então o que falta para 90 entre este e este é de 53, porque 53 é o complementar de 37 para que os dois somados dê 90, porque 90 dos dois aqui, mais 90 dá 180. Então, se esse aqui é 53, note agora nesse triângulo aqui, ó, que eu vou desenhar aqui, ó. Esse triângulo aqui, deixa eu colocar de uma outra cor. Esse triângulo aqui menor, que tá aqui, deixa eu desenhar. Esse triângulo aqui, deixa eu colocar de vermelho que fica mais fácil, ó. Esse triângulo aqui, se esse aqui é 37 graus, esse daqui é 53, certo? Se ele é 53, a normal, ela sai aqui, formando um ângulo de 90 graus. Logo, a gente escrevendo, desenhando um triângulo retângulo como projeção da força peso, a gente também aparece aqui, ó, com um ângulo reto. Se este é 50, então este daqui é 37 graus. Então, nesse triângulo que eu acabei de fazer, ele vai nos dar os catetos. Então, o ângulo reto está aqui, logo a força peso é a hipotenusa, a força peso é a hipotenusa do triângulo. Esse lado aqui, que vai ser o pedaço da peso que faz o objeto, o corpo B, descer, que a gente está chamando de o peso no plano, né? O peso no plano vai ser o meu cateto oposto. E o peso normal, que é esse peso
que anula com a normal vai ser o meu cateto adjacente. E por que adjacente? Porque ele é o lado que encosta, que está do lado do ângulo de inclinação. Ora, nós sabemos que o cateto oposto se liga ao seno, pela relação, né, de que cateto oposto é a hipotenusa multiplicada pelo seno, no caso aqui, 37 graus. Como o meu cateto oposto é o meu peso no plano, então, e a minha hipotenusa é a peso, então o peso no plano vai ser a peso vezes o seno de 37 graus. Já o peso na normal vai ser o peso vezes o cosseno de 37 graus. Nós vamos precisar dessas informações para calcular as forças que agem em B. Então, vamos agora fazer as equações para todos os blocos, o bloco A, o B e o C. Então, vamos lá, né? Quais são as equações? No bloco A, eu tenho a força peso e a força tração. Só que o exercício diz que ele cai, que o bloco A cai. Então, o movimento é para baixo. Logo, a gente pode concluir que a força peso é mais forte do que a força tração. Então, a gente pode pensar nisso como um cabo de guerra, onde a peso tem maior valor do que a tração. Então, para a gente ver a força resultante em a gente vai fazer a força peso menos a tração. Ora, quem é força? Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Como é o caso do corpo A, eu vou escrever massa de A vezes a aceleração é igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Massa de A, que eu estou pensando no corpo A, vezes a gravidade, menos a tração. Quanto que vale a massa de A? Ele falou, 3 quilos. Então, 3 vezes a aceleração, 2,4. É igual a massa de A, 3 vezes a aceleração da gravidade, 10, menos a tração. Passando a tração para o primeiro membro da equação, ele vai positivo, né? 3 vezes 10, 30. Passando esse valor, lembrando que 2,4 vezes 3 é 4 vezes 3, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Uma casa depois da vírgula, 7,2. Está positivo do lado de cá, passa para o lado de cá negativo, né? Menos 7,2. Então, a tração é 30 menos 7,2, que vai dar 22,8. Por que é importante nós sabermos a tração? Porque a tração ela está no bloco A, mas ela também está no bloco B. Note que a pergunta é qual é a massa de B. Então, vamos fazer a equação do bloco B. A equação do bloco B, ela é a seguinte. Tem duas forças para baixo, no bloco B, que é a tração, e o peso do plano, que nós já vimos que é peso vezes seno, então vamos escrever, né? E temos a atrito e a elástica contrária. Como o movimento é para baixo, a atração e o peso no plano são mais fortes do que a elástica e o atrito. Logo, eu vou fazer esses dois vetores, tração e peso no plano, como positivo, e a elástica e o atrito como negativo. Então, escrevendo força em B é
Quais são os vetores, né? Tração, positivo, peso no plano, positivo, menos a força elástica e menos a força de atrito. Então, note, nós temos 4 vetores, 4 forças brigando entre si. Só que a gente sabe, pelo movimento, que essas forças que eu coloquei como positivas serão maiores do que essas duas forças aqui. A gente já sabe quanto que é a tração. Falta nós calcularmos quanto que é a peso, a elástica e o atrito, que é o que nós vamos fazer. Então, primeiro a gente vai escrever que a massa, que força é massa vezes aceleração. Então, massa de B vezes a aceleração é igual a tração, a gente já sabe, 22,8. Agora vamos calcular a peso. Ora, vamos apagar aqui. A peso no plano, ela é dada por essa equação. Então, a peso no plano é a massa de B vezes a gravidade vezes o seno de 37. Não é dado aqui, mas o seno de 37 é aproximadamente 0,6 e o cosseno de 37 é aproximadamente 0,8. Então, no lugar do seno 37, a gente vai colocar 0,6. Logo, a força peso no plano é a massa que eu não sei. A gravidade vale 10. E o seno de 37 é aproximadamente 0,6. Logo, o peso no plano vai ser 10 vezes 0,7 dá 6, vezes a massa de B. 6 massa de B. Eu não sei a massa, vou levar essa informação para substituir o peso aqui do plano. Então, eu vou escrever 6 massa de B, menos a força elástica. Então, vamos calcular a força elástica. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos calcular a força elástica. Então, o que é força elástica? É o K, constante elástica, vezes a deformação. Então, a força elástica é, o K ele deu 1.240 newtons por metro. Então, eu escrevo 1.240 vezes o X. O X foi 2 centímetros, mas a gente não pode trabalhar com centímetros se a gente está lidando com metro. A aceleração é metro por segundo ao quadrado, o K é newton por metro, então isso aqui tem que ir para metro. Então, o que é 2 centímetros? Cente é 100. Então, eu tenho que diminuir 100 vezes, que fica 0,02 metros. Então, no lugar do X, eu vou escrever 0,02. Bom, como é que fica essa conta? Não é tão difícil assim, não. Olha só. Vamos fazer ela aqui. 1.000, vamos colocar só o 2, depois a gente anda 2 casas, né? Ó, vezes 2 fica 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Só que não é 2, é 002. Então, basta nós andarmos 2 casas que fica 24,8. Essa é a força elástica. Então, no lugar de força elástica, eu coloco o valor, né? 24,8. Agora, falta a gente calcular a força de atrito. Então, bora lá. Vou apagar aqui e vamos calcular a força de atrito. Como é que a gente calcula a força de atrito? É μ, o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então, a força de atrito vai ser, o μ ele deu 0,4. Então, 0,4. E quem vai ser a normal? Bom, no plano, a gente já viu que o que vai eliminar a normal que está para cima, a normal está para cima. O que elimina a normal é a peso na normal, que ela tem a ver com o cosseno.
ok? Então, a gente vai fazer o quê? É a peso vezes o cosseno de 37 graus. Bom, vamos lá. Então, a força de atrito, ela é igual a 0,4. O que é peso? É massa de B vezes a gravidade vezes o cosseno de 37 graus. Então, a força de atrito, ela vai ser 0,4. Não sei quanto que é a massa de B, que é justamente o que a gente quer saber, vezes 10, vezes o cosseno, que é 0,8. Então, a força de atrito, ela vai ser... Bom, esquece um pouquinho essa massa de B e faz o resto. 10 vezes 0,8 dá 8. 8, se fosse 4, seria 32. Como é 0,4, é 3,2 massa de B. Então, onde tem a força de atrito, eu vou colocar 3,2 massa de B. Então, vamos anotar isso aqui, né? Para a gente resolver a massa de B. Agora, note que a gente já tem tudo. A gente já tem todos os valores, ó. Menos, que é a força atrito, é 3,2 massa de B. Então, vamos apagar aqui e vamos calcular. Note que a gente ficou tudo em função de massa de B. Olha só. Eu vou substituir isso aqui por azul para vocês verem. Massa de B vezes a aceleração, que no caso a gente sabe que vale 2,4, né? Depois a gente tem aqui a massa de B aqui e a massa de B aqui. Então, só para a gente entender que a gente tem agora um X, que é a massa de B. Massa de B vai ser o nosso X, vai ser o que a gente quer descobrir. Então, o que a gente faz na matemática? A gente deixa tudo de um lado só, né? Isola o X. Então, a gente vai isolar a massa de B. Então, como é que a gente vai escrever? A gente vai escrever 2,4 massa de B. Tá vendo o igualzinho aqui, ó? Vou até colocar de outra cor, ó. Tá vendo o igual? A gente vai colocar o igual depois, né? Aí a gente vai colocar aqui, ó. O 6 massa de B. Tá positivo aqui. Vai para o primeiro membro, negativo. Menos 6 massa de B. Esse aqui tá menos 3,2. Vai para lá, mais 3,2 massa de B. Isso tudo é igual... Agora repare. Olha só. O que nós temos aqui do lado de cá? Ó? Temos o 22,8 e o menos 24,8. Ó. 22,8 menos 24,8. Então, o 24 menos 22 vai dar menos 2, né? Então, como o que sobrou do lado de cá, depois que eu botei todas as massas para o lado esquerdo, é que o lado direito ficou apenas com 2, porque eu resolvi isso aqui. Então, quem é a massa de B? Vamos lá. Vai ser igual a quê? A menos 2, né? Dividido por quanto? Vamos ver o que sobrou aqui, ó. 2,4 positivo, mais 3,2. Isso vai dar quanto? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. 2,4 mais 3,2. Isso vai dar 5,6. Positivo, né? Agora, menos 6. Menos 6. Menos 6, isso vai dar menos 0,4, porque o 6 ganha do 5,6. Então, falta 0,4,
Então, negativo. Estava do lado de cá, né? Aí passa dividindo. 0, 4. Como é que você faz essa conta? Uma maneira boa de resolver isso é você multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo. Note que sempre que você vai alterar, você tem que alterar nos dois lados, né? No numerador e no denominador. Então, desculpa, menos com menos vai dar mais, né? Porque ele também é negativo. Então, isso vai dar 20. E aqui embaixo vai dar 0,4 vezes 10 vai dar 4. Logo, a massa de B vai valer 5 quilos. Então, respondida a questão. Então, note como é que você aprende, usa essas informações. Primeiro, você coloca os vetores, coloca as informações da massa, aceleração, o K, o X, tudo do ladinho. Coloca os vetores em cada corpo. Monta as equações. Note que eu nem me preocupei em montar a equação de C, porque a pergunta não tinha nada a ver com C. A pergunta era sobre o corpo B. E por que eu usei o corpo A? Só para achar atração, porque existia uma relação entre A e B que me interessava. E a relação entre B e C era a força elástica, mas a força elástica eu tinha tudo. Eu tinha o K, eu tinha o X, então não tinha, nem precisava me preocupar com massa de C nem nada, ok? Então, primeiro monte as equações de cada bloco e ache as forças que funcionam para você responder a questão. É assim que se faz. Bom dia para vocês, até a próxima.